Tudo que vai ser construído numa cidade precisa de regras, e essas regras estão definidas no plano diretor, no Código de Obras. Os parâmetros urbanísticos precisam ser conhecidos e nós vamos hoje falar sobre eles. Com o objetivo de organizar a vida na cidade, toda a prefeitura municipal pode e deve regulamentar o que pode ser construído num terreno e de que forma isso vai ser construído. Essa regulamentação é feita por meio dos parâmetros urbanísticos e a gente costuma dividir esses parâmetros em alguns tipos. Primeiro, parâmetros de parcelamento do solo. Existem algumas regras quando novos loteamentos forem abertos. E quem define essas regras é a prefeitura e o plano diretor, ou até mesmo a lei de parcelamento do solo. 2. Os parâmetros de ocupação. Esses são os mais conhecidos, porque eles definem de que forma uma construção pode ser feita dentro de um terreno. Por exemplo, bastante conhecido o número de pavimentos, ou a cota máxima de altura, ou a metragem máxima de uma casa, ou de uma nova edificação. 3. Parâmetros de uso. Esses parâmetros definem quais atividades podem ser instaladas em cada região da cidade. Por exemplo, existem algumas áreas que têm restrição para a construção de indústrias que sejam muito impactantes ou que tenham um porte muito grande. 4. Alguns parâmetros de incomodidade. Esses parâmetros definem como algumas atividades podem ser desenvolvidas no terreno, mas na verdade elas precisam de limitações para acontecer. Então, em alguns lugares, a gente até pode ter um bar ou um restaurante acontecendo, mas a gente precisa limitar, por exemplo, o nível de ruído que ele vai emitir. E é claro que para serem seguidos e respeitados, os parâmetros urbanísticos precisam estar definidos em lei. Então, é muito importante que o plano diretor dê conta de abraçar esses parâmetros urbanísticos e que, através do plano diretor, a gente consiga refletir tudo o que está planejado na cidade, então através do parcelamento do solo, do perímetro urbano, da ocupação e da incomodidade. Qual a relação então entre os parâmetros urbanísticos e o zoneamento? Se é através do plano diretor que isso tudo vira lei, é importante que a gente tenha um instrumento dentro do plano diretor que reflita como esses parâmetros urbanísticos têm relação entre si e fazem sentido para a cidade como um todo. Então, esses parâmetros eles podem variar em diferentes locais da cidade de acordo com o que a prefeitura, o poder público, a cidade imagina para aquela área. Por exemplo, incentivar o aumento do número de habitantes em determinado bairro ou isso não deve ser feito em algum local da cidade. Isso significa que alguma área pode ter edificações em altura com o número máximo de 8 pavimentos, por exemplo, enquanto outra área vai ter que se limitar a altura a 4 pavimentos, por exemplo. Tecnicamente, essas áreas da cidade são denominadas e definidas por meio do instrumento do zoneamento. Então, o zoneamento urbano ele vai ser definido através do plano diretor quando ele for aprovado e é através dessa ferramenta que a gente consegue determinar a zona em que o imóvel está localizado. Quando a gente acessa a zona, a gente consegue identificar quais atividades eu posso construir, edificar naquela zona, licenciar naquela zona e também qual é a forma dessa nova edificação que eu pretendo realizar. Vamos falar então sobre os principais parâmetros, começando pelos de parcelamento do solo. Os dois mais conhecidos são a área mínima do lote e a frente mínima do lote. Esses parâmetros eles definem quais são os tamanhos em relação a um novo loteamento ou a um desmembramento que vai ser realizado. Então, a área mínima do lote é importante porque é o menor tamanho que um terreno pode ter. É importante para garantir um padrão mínimo que seja adequado para todas as pessoas da cidade. Esse padrão mínimo já é definido pela Lei 6766, que é uma lei bastante antiga, mas na verdade a lei municipal pode definir os seus próprios parâmetros de acordo com a realidade da cidade. Um outro parâmetro importante é a frente mínima do lote. Esse é o menor tamanho de frente que um lote pode ter. E ele é fundamental para garantir que todos os lotes da cidade tenham um acesso adequado
e que todos os lotes façam frente para uma via de circulação, que é o que caracteriza de fato ser um lote. Vamos falar agora sobre os parâmetros de ocupação do solo urbano. Esses são os mais requisitados e também o que o pessoal acaba tendo um pouco mais de dúvidas. O primeiro é a taxa de ocupação. Esse parâmetro sempre é muito revisitado e ele não varia tanto. Ele é uma taxa que define o percentual do terreno que a gente pode ocupar pela construção, com todas as projeções numa vista superior. Então, se a gente tem um beiral, uma aba, uma projeção, a gente ainda vai contabilizar isso como fazendo parte da taxa de ocupação do solo. O plano diretor vai definir a taxa de ocupação do terreno, ou seja, a área máxima que esse terreno pode ser ocupado por uma construção. Vamos falar agora sobre o parâmetro de ocupação do solo urbano mais requisitado, que é o coeficiente de aproveitamento, CA, ou índice de aproveitamento, IA. É a mesma coisa, coeficiente ou índice. O que é importante aqui? Ele não é um percentual, ele é um valor bruto que, multiplicado pela área do terreno, define quantos metros quadrados podem ser construídos nessa região, tendo como base a área total do lote. Então, o plano diretor pode definir, em alguns casos, qual é o índice de aproveitamento mínimo, qual é o índice de aproveitamento máximo, em função da gente ter solo criado ou outorgonerose em algumas regiões da cidade, sempre com base na infraestrutura que está disponível para cada região, podendo construir um pouco mais em algumas regiões onde a gente pode ter uma morfologia um pouco diferente para as novas edificações. Mas aí entra um outro requisito urbanístico que é muito importante que exista. Às vezes os municípios só definem a taxa de ocupação e o índice de aproveitamento e esquecem de outros parâmetros que são muito importantes para regular, em especial quando a gente tem o solo criado ou a outorgonerosa. Muito importante a gente ter a definição do gabarito de altura. Mais importante ainda é que ele aconteça em metros, porque a gente consegue estabelecer melhor uma metragem, então, do quanto o edifício vai subir e regular uma altura das edificações que vai acontecer como se fosse um padrão para cada zona. Por que é importante regular o gabarito quando a gente tem transferência de índice? Porque se a gente pega um terreno muito grande, com transferência de índice ou com índice de aproveitamento muito alto, muitas vezes eu posso edificar sem fim. E aí a gente acaba descaracterizando muito algumas regiões da cidade, conforme forem os tamanhos dos terrenos. Então, muito importante a gente não esquecer de apresentar esse parâmetro urbanístico para a gente regular a morfologia das cidades. Ainda um parâmetro urbanístico que é relativamente novo, mas muito importante, é a taxa de permeabilidade. Essa taxa define o quanto do terreno, é um percentual também, assim como a taxa de ocupação, quanto do terreno deve ser deixado para áreas que permitam a drenagem do terreno, a infiltração da água no solo, que ali não vai ser edificado. Então, o plano diretor vai definir uma taxa mínima, ou seja, a área mínima do terreno que deve ser permeável. Cada vez mais a gente tem regiões que eram verdes nas cidades e que passam a ser pavimentadas. A ideia é que a gente não impermeabilize todo o terreno com áreas de estacionamentos e garagens e que a gente garanta pelo menos um percentual de que o terreno vai continuar tendo essa infiltração da água, melhorando a drenagem das nossas cidades. Ainda, parâmetros muito importantes que regulam essa questão de como vai ser o novo edifício são os afastamentos ou recuos. Normalmente a gente chama de recuo frontal ou recuo lateral e de fundos, mas é mais comum a gente falar recuo frontal e afastamento lateral e fundos. Essa é uma relação onde, geralmente, pelo fato dos terrenos serem mais longitudinais do que transversais, porque a gente justamente tem o parâmetro urbanístico da frente mínima, então é mais difícil de respeitar os afastamentos laterais, que são tão maiores quanto maiores forem as alturas dos edifícios. Então, as cidades utilizam diferentes maneiras para regular esses afastamentos laterais, principalmente baseados em um percentual da altura máxima ou baseados numa relação da altura com um dividendo H/6, H/8, dependendo da morfologia que se deseja para cada região. Ainda em tipologias base, torre,
que tem a base para gerar uma fachada um pouco mais contínua, é importante a gente atentar para o fato de que a base pode encostar nas divisas até uma determinada altura também. Então esses são alguns parâmetros que ajudam a gente a definir essa caixa, esse envelope que o edifício vai ter, definido pela questão do padrão que deve acontecer para cada região em uma cidade. Para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho sobre os parâmetros de uso e os parâmetros de inconformidade. Esses dois parâmetros não são muito comuns da gente encontrar, às vezes, com uma separação, assim como os anteriores. A gente encontra mais facilmente os parâmetros de parcelamento do solo, os parâmetros de ocupação, e não é tão comum a gente encontrar os parâmetros, às vezes, das atividades e os parâmetros de inconformidade. Os parâmetros das atividades é o anexo das atividades, que precisam estar conforme as emissões de licenças dentro da cidade. Então, muitas vezes, existe uma questão que é um pouco desvinculada ou ocorre de forma desvinculada dentro da cidade, que é o planejamento das atividades no território e a emissão de licenças para funcionamento dentro da cidade. Essas coisas precisam estar casadas para a gente conseguir ter um bom planejamento urbano. Também dentro desse zoneamento mais baseado na forma ou desse mix de usos, onde a gente permite aproximar os usos nas cidades, a gente tem que tomar cuidado com alguns conflitos que possam ocorrer. Então, muitas cidades estão determinando hoje parâmetros de inconformidade. Quer dizer que a gente pode estabelecer diferentes atividades que possam ter uma relação de proximidade, mas a gente tem que respeitar níveis de emissão de ruídos, níveis de emissão de resíduos, por exemplo, para que a gente não crie impactos e para que a gente não crie conflitos dentro das cidades. Assim, entendendo bem quais são os parâmetros urbanísticos, por que eles são definidos e a repercussão que eles podem ter para o teu projeto, eu espero que tu desenvolva bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.